Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Hoje com um conteúdo bastante especial. Trouxemos para vocês um dos carros mais comentados, mais partilhados e mais virais de 2021. O Nissan GT-R da Guarda Nacional Republicana. É verdade. Um carro que é muito parecido a este que eu tenho aqui ao meu lado, que é uma versão facelift mais recente e com algumas alterações, mas é um carro que, para além de ser um desportivo que é bastante aclamado e que todos nós reconhecemos como um dos mais importantes dos últimos anos, é sem dúvida um carro que nesta especificação GNR, percebeste o trocadilho? Percebi, não é GT-R, é GNR. Nesta especificação GNR assume uma função e uma missão muito importante, que é a missão de salvar vidas. E é por isso que hoje, mais do que nos concentrarmos nestes carros que aqui estão ao nosso lado, nós vamos concentrar nesta nobre missão que este carro desempenha de norte a sul do país, salvar vidas. E neste vídeo vais conhecer de A a Z todo o procedimento do transporte de órgãos num conteúdo que tu não vais querer perder. Portanto, já sabes, subscreve o nosso canal, ativa o sino das notificações e fica desse lado para mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Nos próximos minutos vamos entrar em modo militar. Vamos conhecer os detalhes desta missão e alguns dos seus protagonistas. Dos militares à equipa médica, do maior hospital do país ao interior de um posto territorial da GNR. Onde, quando e como é que se salvam vidas em Portugal. Mas primeiro vamos conhecer ao detalhe o mais recente recruta da Guarda Nacional Republicana, o Nissan GT-R. Então este é, como disse o Guilherme, o Nissan GT-R mais famoso do país atualmente. É um carro que vocês reconhecem como sendo um desportivo muito capaz. Tem um motor 3.8 V6, montado à mão, assinado. É um carro com credenciais dinâmicas muito fortes e que foi colocado ao serviço da Guarda Nacional Republicana porque, fruto de um processo de crime, reverteu a favor do Estado e basicamente passou para a esfera da GNR. E neste momento foi-lhe entregue então essa missão de transporte de órgãos, que é uma missão muito nobre e um programa sobre o qual vos vamos falar hoje, que é um programa muito especial e que envolve equipas que estão dedicadas a salvar vidas. Qual é que é a diferença deste Nissan GT-R para aquele que vos mostrei há pouco? Para além, naturalmente, daquele ser um facelift e este não ser essa versão mais recente. Este carro tem esta decoração específica, que é aquilo que é mais notório, naturalmente, que já assume um padrão mais recente de decoração de viaturas da Guarda Nacional Republicana. Tem aqui a designação também de transporte de órgãos. Temos as luzes de sinalização azuis colocadas no interior do carro, porque no exterior seria uma exposição demasiado grande face a todo o esforço que teriam que ser sujeitadas, tendo em conta as velocidades a que este carro terá de circular na sua missão. E de resto, é um Nissan GT-R que está destinado a salvar vidas e isso faz deste, muito provavelmente, o Nissan GT-R mais importante que nós temos no nosso país. Uma importância que lhe é atribuída não pelos detalhes estéticos que o transformam por fora, mas pelo conteúdo que transporta no seu interior. Naturalmente, o bem mais precioso deste Nissan GT-R da Guarda Nacional Republicana é esta arca frigorífica. Naturalmente, esta é só para efeitos de demonstração, não é esta arca, porque essa está no domínio dos médicos e do hospital e só é entregue quando já tem um órgão aqui dentro em condições muito específicas que esta arca não consegue assegurar. Depois é transportada a alta velocidade por este Nissan GT-R e depois já sabemos, uma vida muito provavelmente será salva pela velocidade e pelo motor deste GT-R fantástico que está aqui ao meu lado. E como seria de esperar, esta transformação militar também teve os seus reflexos no interior do desportivo japonês. Vai ser muito difícil para mim esconder a satisfação que é estar a bordo desta viatura militar, que eu não vou poder conduzir por isso mesmo, por ser uma viatura militar. Mas isso não me impede de me sentar aqui no lugar do condutor, dessa nobre missão que é salvar vidas, e vos falar um pouco dos detalhes que diferenciam esta versão militar da versão civil. E vamos começar aqui pelo lugar do passageiro, do assistente que coordena não só as sirenes, mas também as luzes de emergência deste carro. Temos várias sirenes à nossa disposição e eu vou carregar em alguns destes botões. Temos esta, que é a mais comum. Temos esta. Temos esta. Temos esta. E temos esta.
E agora como é que isto para? Já consegui. E depois temos aqui neste ecrã também o controle das luzes. Podemos acender as luzes todas, só as luzes da frente, só as luzes de trás, enfim, tudo isto é configurável. Relativamente ao resto do interior, bem, é um GTR e por ser a versão pré-2017 a qualidade de construção não é grande coisa, mas eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre outra grande diferença deste modelo que se encontra aqui atrás. Temos umas tomadas para ligar à arca frigorífica que vai levar os órgãos que vão salvar essa vida que está em risco. Temos não só umas tomadas aqui atrás, mas temos também umas tomadas no porta-malas. E de resto, é um GTR como todos os outros. Só nos últimos 10 anos, a missão de transporte de órgãos da Guarda Nacional Republicana já realizou mais de 2.830 operações, com uma taxa de sucesso de 100%. Um sucesso que só foi possível graças à mobilização de mais de 5.700 militares, que no total percorreram mais de 500 mil quilómetros no nosso país. De norte a sul, há várias unidades preparadas para esta missão e este Nissan GTR é apenas uma delas. Para percebermos melhor como é que tudo se processa, falámos com Fernando Lúcio, guarda principal da GNR, um dos militares que tem à sua responsabilidade lidar com um dos carros mais potentes da história desta força de segurança. Esta missão foi entregue à Guarda Nacional Republicana por duas razões. Uma, a segurança e a mobilidade. A nível da segurança, nós fazemos o transporte do órgão. O órgão é um bem valioso, é um bem biológico, que tem um certo valor, que ninguém sabe dizer qual o valor, né? É uma vida que vai ali, tem que ser entregue a alguém que tenha a capacidade de defesa imediata, que possa proteger esse bem. Se o exemplo fosse entregue a uma ambulância, a ambulância fazia o trajeto, podia ser interceptada e assaltada e não haveria a capacidade de defesa imediata. A nível do trajeto, a Guarda Nacional Republicana tem ao seu cargo 94% a nível do território nacional. Conseguimos, por exemplo, um trajeto Lisboa-Porto, conseguimos saber o quê, quando e aonde que está a acontecer nesse trajeto, como por exemplo um acidente, um corte de via. Conseguimos saber no momento, a nossa central dá-nos a informação. Perguntas porque é que não poderá ser um helicóptero Lisboa-Porto que seria mais rápido. Talvez Lisboa-Porto mais rápido, mas depois ainda há o trajeto, o helicóptero para o hospital, o tempo de aterragem e o tempo de levantar voo. Acaba por ser mais eficaz e eficiente o nosso serviço. Quando são vidas humanas que estão em risco, nada pode falhar. Esta é uma missão que abrange todo o território nacional, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Uma missão de extrema importância que tem início no momento em que este telefone toca. É a partir daqui que é desencadeado todo o procedimento de convocação da unidade de patrulha. É também a partir de aqui que, durante as horas cruciais da missão, tudo é coordenado em tempo real. Dezenas de pessoas e de meios em sintonia que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Para entendermos melhor o porquê desta urgência no transporte de órgãos, fomos até ao Hospital Santa Maria, onde nos aguardava um dos médicos que está do outro lado da linha, Pedro Costa, médico intensivista do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital Santa Maria, recebeu a razão automóvel para nos explicar todos os detalhes do ponto de vista médico. Ora bem, quanto à velocidade do transporte dos órgãos, queria dizer, em primeiro lugar, que o essencial é garantir as condições de segurança das equipas e dos órgãos que são transportados. Mas, tendo isso em consideração, obviamente que a velocidade é essencial para a qualidade do órgão. Nós em transplantação chamamos ao tempo que o órgão está fora do corpo, o tempo de isquémia fria, e quanto mais curto for esse tempo, maior a probabilidade da sobrevivência com qualidade a longo prazo do órgão transplantado. Felizmente não há memória de haver perdas de órgãos por esse motivo de atraso, mas é com satisfação que vemos o reforço da capacidade de transporte rápido e em segurança das equipas da GNR. Em Portugal, por cada hospital há um profissional responsável pela doação de órgãos. Profissional esse que responde a um total de 5 gabinetes centrais de coordenação, de colheita e transplantação de norte a sul do país. É certamente em nome de todos estes profissionais que Pedro Costa, médico intensivista do Hospital Santa Maria, quis deixar esta mensagem. Queria aproveitar para deixar uma mensagem de grande apreço para os militares da GNR. O processo de colheita e transplantação de órgãos em Portugal é um grande sucesso, reconhecido internacionalmente.
É um processo que envolve muitas pessoas, com multidisciplinaridade. É um processo que não é fácil, que envolve múltiplos contactos, que envolve a necessidade de velocidade e de qualidade e de segurança. Nesse sentido, quando os processos se iniciam e é preciso estabelecer estas parcerias, a nossa experiência ótima é que os militares da GNR estão sempre disponíveis, de fácil contacto e que cumprem sempre a sua obrigação e levam aqui o nome do país e da transplantação para grandes casos de sucesso, e queria deixar essa mensagem para essas pessoas que muitas vezes estão nos bastidores, mas que são responsáveis pelo sucesso da transplantação em Portugal. E agora com o Nissan GT-R ainda mais rápido. Claro que sim, claro que sim. Agora que conhecemos os detalhes desta missão, como não podia deixar de ser, levamos o Nissan GT-R para a estrada. Com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, limitamos o trânsito da autoestrada e demos rédea solta não a um, mas a 2 Nissans GT-R. Guarda Lúcio, esta posição em que nós estamos, eu estou a conduzir, agora está aqui ao meu lado, não é uma posição muito normal. Não, não é muito normal, não. Não é todos os dias que acontece isto. Guarda Lúcio, eu aposto que o Guilherme já pediu para ligar a sirene ali do GT-R. Acredito que sim, que vai ali, já está a sentir a pele de ir a fazer a entrega de um órgão e já está a sentir dentro do corpo como um agente de autoridade. O Diogo e o guarda principal, Fernando Lúcio, não estavam muito longe da realidade. À medida que os quilómetros avançavam, eu confesso, a vontade de tocar nas sirenes aumentou, até que a pergunta se tornou inevitável. Guarda principal, Silva, eu não consigo resistir. Será que eu posso tocar a sirene? Posso? Ela está aí para ser usada quando necessário. E agora para desligar? É aqui. E há várias. E há vários modos. Há várias. Muito obrigado. Acabei de realizar um sonho de criança. E por falar em crianças, as perguntas inconvenientes também aconteceram. Há perguntas que merecem resposta, ou pelo menos a resposta possível. Guarda principal Silva, não levará a mal se eu perguntar se este GT-R está de origem? Sim, a pergunta não leva a mal de todo, né? Mas são dados que eu se calhar também não posso facultar. Segredo de Estado. Segredo de Estado talvez esteja. Ok, vamos ficar por aí. Isso. Segredo de Estado. Para termos ideia de quanto tempo é que normalmente uma missão demora e as velocidades, Lisboa-Porto, em quanto tempo é que o guarda principal Silva é capaz de cumprir esta distância? Em termos normais e em condições climatéricas aceitáveis, conseguimos fazer, temos apontado 1h30 sensivelmente. 1h30 Lisboa-Porto? 1h30. Para Coimbra, que é um trajeto também que é-nos solicitado bastante, para Coimbra fazemos em média de 50 e poucos minutos. Isto em carros, não é neste carro. Não é neste carro, claro. No tipo de carro. Neste carro talvez mais rápido. Neste carro talvez mais rápido, um pouco mais rápido. Falando de velocidades, qual é que foi a velocidade máxima que já atingiu neste GT-R? Nas missões que nós desempenhamos, eu vou-lhe dar uma resposta politicamente correta. A velocidade máxima que este carro, que a marca divulga, está superior a 300 km/h. Pronto, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Quando nós falamos de velocidade, naturalmente também aumenta o risco na estrada. E nas missões, naturalmente, uma vez que se trata de vidas humanas, as velocidades são elevadas. Já apanhou algum susto durante as missões ou tem tudo passado de acordo com aquilo que é o expectável? Sim, no meu caso tem passado sempre tudo do que é expectável. Nunca houve assim uma ocorrência que tenha surgido em que eu tenha sentido algum perigo. De facto, não é o trajeto do dia a dia. A velocidade acaba sempre por ser superior à velocidade normal e à exigida e ao limite. O limite máximo, como é sabido, nas autoestradas é de 120 km/h. Claro que nós, ao fazer este tipo de serviço, excedemos essa margem, mas lá está, sempre com sentido de segurança. Nunca me vi em risco numa missão. Há quantos anos está ao serviço da Guarda Nacional Republicana? Há 20 anos. Esta é uma das valências que a Guarda Nacional Republicana tem, que é uma missão, na minha opinião,
e na opinião, se calhar, de todos os militares da Brigada de Trânsito, da antiga Brigada de Trânsito, do Destacamento de Trânsito, acho que é uma missão bastante nobre que nós desempenhamos. E de facto é um prazer e um enorme orgulho poder contribuir de certa forma para um bem-estar da pessoa que vai receber o órgão, neste caso. Salvar uma vida. Sim, salvar uma vida, sim. Eu peço desculpa, mas eu vou ter de fazer esta à parte. É para nós, a Razão Automóvel, eu falo em nome de toda a nossa equipa e também em nome de todos os seguidores que nos estão a ver. É para nós um enorme privilégio poder acompanhar uma missão e poder também divulgar este trabalho da Guarda Nacional Republicana, porque eu sinto que não estou apenas sentado num Nissan GT-R, que é um carro muito especial. É mais do que isso. Eu estou sentado num carro que nos próximos meses e nos próximos anos vai ajudar a salvar vidas e quero agradecer a todos vocês por tornarem este trabalho possível e também à Guarda Nacional Republicana por nos permitir fazer este conteúdo. Em nome de toda a equipa da Razão Automóvel, o nosso muito obrigado. Apesar do Nissan GT-R ser neste momento o embaixador desta nobre missão da Guarda Nacional Republicana, a verdade é que de norte a sul do país há mais carros e há mais militares da Guarda Nacional Republicana a efetuarem este tipo de serviços, não só de órgãos, mas também de amostras sanguíneas. E é para nós, cidadãos, uma grande tranquilidade saber que temos estes militares, como o guarda principal Silva, que vai aqui ao nosso lado, a zelar não só pela nossa segurança, mas também pela nossa saúde. Para conduzir este carro foi necessária alguma formação específica? Sim, a Guarda Nacional Republicana e mais para este tipo de serviço a nível de transporte de órgãos é solicitado a cada militar que conduz estes veículos ter uma formação própria. Temos seguido atentamente todos os comentários nas redes sociais sobre a missão deste GT-R e muitas vezes é colocada em causa a racionalidade da opção por este modelo, as manutenções, as peças de desgaste e, naturalmente, também os consumos. Esse foi para nós um não assunto nesta reportagem. Não questionámos sequer a Guarda Nacional Republicana relativamente aos custos deste GT-R. Para nós, não fazia sentido. Basta pensarmos que um transplante de rins bem-sucedido representa menos de 25 mil euros por ano de gastos em sessões de hemodiálise. Já a qualidade de vida de quem recebe esse órgão, bem, esse ganho é inquantificável, não tem preço, nem para quem o recebe, nem para os seus familiares. Como também não tem preço o privilégio que foi para a Razão Automóvel poder dar-te a conhecer os principais detalhes de um carro, mas sobretudo de uma missão que nos próximos anos vai cumprir o mais belo desígnio de todos: salvar vidas.